A discussão sobre o arrebatamento secreto é uma das mais controversas entre escatologistas cristãos, especialmente entre os que seguem uma leitura literal e futurista do Apocalipse e os que têm uma abordagem mais histórica ou simbólica. O Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo e teólogo adventista, defende a visão pós-tribulacionista. Ou seja, ele acredita que a igreja passará pela grande tribulação antes de ser arrebatada. Em suas falas e estudos, ele argumenta que a ideia de um arrebatamento secreto antes da tribulação não encontra base sólida nas Escrituras e foi popularizada apenas a partir do século XIX, com autores como John Nelson Darby e o movimento dispensacionalista. A visão de Rodrigo Silva. O arrebatamento não é secreto. Segundo ele, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, descreve um evento visível, audível e glorioso, com a voz do arcanjo, a trombeta de Deus e a ressurreição dos mortos. Ou seja, tudo menos secreto. O termo grego arpazo, de fato significa arrebatado com força ou rapidamente tirado. Mas isso não implica necessariamente um desaparecimento invisível, como sugerem os pré-tribulacionistas. Para ele, a igreja passa pela tribulação. Com base em textos como Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse, Rodrigo sustenta que os cristãos estarão presentes durante o reinado do Anticristo, mas serão protegidos espiritualmente por Deus. Ele distingue entre a ira de Deus, da qual a igreja é poupada, e a tribulação provocada pelo homem e por Satanás, da qual a igreja não é necessariamente isenta. Arpazo como translado para o encontro com Cristo, a ideia de ser levado de um lugar para outro, como na palavra raptus, latim, pode ser vista como um encontro com Cristo nos ares, como em 1 Tees 4,17, mas não para uma retirada do mundo, e sim para recepcioná-lo em sua vinda. Ou seja, os salvos encontram Cristo nos ares, e com ele descem para a terra como uma comitiva real que sai da cidade para receber o rei. Há dois tipos de salvação na tribulação. Há uma distinção entre os que serão salvos por arpazo e os que serão salvos pela espada, ou seja, o martírio. Isso faz parte da teologia de muitos pós-tribulacionistas. Alguns serão vivos no retorno de Cristo e arrebatados, enquanto outros terão sido mortos por sua fé durante a tribulação e ressuscitarão. Problema do arrebatamento dentro do mesmo mundo. Se o arpazo é um ato de remoção rápida e com força, não parece fazer sentido que seja apenas uma mudança de lugar dentro do mesmo mundo. E isso, de fato, é um argumento usado por muitos pré-tribulacionistas, que defendem que os crentes são retirados totalmente do cenário mundial antes da tribulação. Mas Rodrigo Silva e outros pós-tribulacionistas respondem que o foco do arpazo não é tirar do mundo como fuga, mas sim um movimento de encontro com o Senhor que marca o início do reinado de Cristo, semelhante a como os cidadãos de uma cidade saem ao encontro do rei que está chegando, como na tradição romana. Não é um arrebatamento para longe, mas um encontro para a recepção real. Rodrigo Silva defende que a Bíblia mostra um único retorno de Cristo, visível, glorioso, e acompanhado pelo arrebatamento dos santos após a grande tribulação. Ele não nega o arpazo, mas rejeita a ideia de que isso aconteça antes da tribulação e de forma secreta. A ênfase dele é que o povo de Deus será provado, como aconteceu com os santos ao longo de toda a história bíblica. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O verbo arpazo, significa tomar pela força, arrancar subitamente. Já no latim, o termo é raptus, origem do conceito de rapto ou arrebatamento. Isso indica um movimento poderoso e repentino, mas não define o destino final, céu ou terra.
É isso que permite as diferentes interpretações. Para os pré-tribulacionistas, o harpazo é uma remoção do mundo para o céu, antes da tribulação. Para os pós-tribulacionistas, como Rodrigo Silva, é um movimento de encontro com Cristo nos ares, seguido da descida triunfal para reinar com ele na terra. Apocalipse 20, 4, 6. Harpazo versus espada. Dois tipos de salvação? Alguns crentes serão poupados da morte física, harpazo, enquanto outros serão mortos, espada. Essa distinção aparece de forma clara em Apocalipse. Apocalipse 6, 9, 11. As almas dos mártires clamam debaixo do altar. Apocalipse 20, 4. Os que foram decapitados por não adorarem a besta vivem e reinam com Cristo. Rodrigo Silva e outros pós-tribulacionistas veem nisso a confirmação de que haverá crentes durante a tribulação e que a fidelidade até a morte é uma parte legítima da escatologia cristã, conforme Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Rodrigo Silva não nega o arrebatamento. Ele apenas discorda da ideia de que ele seja secreto, pré-tribulacional ou dividido em duas etapas. Para ele, a igreja estará na terra durante o governo do anticristo. O arrebatamento ocorre na segunda vinda de Cristo, ao final da tribulação. Os crentes que morrerem durante a tribulação serão ressuscitados no retorno de Jesus. O harpazo é um encontro triunfal com Cristo e não um resgate silencioso. Essa visão é coerente com o que ele ensina publicamente em consonância com a escatologia tradicional. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. O texto central do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, harpazo, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Pré-tribulacionistas. Esse arrebatamento é antes da tribulação, e os crentes são levados ao céu para escapar da ira que virá. Pós-tribulacionistas. Rodrigo Silva. O arrebatamento ocorre na volta gloriosa de Cristo, e os crentes saem ao encontro de Cristo como uma comitiva real. Não há dois retornos, um secreto e outro visível. O uso do verbo encontrar, grego, apantesim, também sugere isso. É o mesmo termo usado para descrever encontros com reis ou oficiais que estão chegando. Mateus 24, 29 e 31. Jesus fala da vinda após a tribulação. Logo após a tribulação, daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos. Pós-tribulacionistas usam esse texto como prova direta de que o arrebatamento acontece após a tribulação, logo após a tribulação daqueles dias. Pré-tribulacionistas tentam separar esse evento do arrebatamento, dizendo que aqui Jesus está falando da segunda vinda e não do arrebatamento, mas isso cria uma duplicidade forçada no retorno de Cristo. Apocalipse 3:10. Livrar da hora da provação, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Pré-tribulacionistas veem isso como promessa de retirada da tribulação. Pós-tribulacionistas, como Rodrigo Silva, destacam que o grego aqui é tereu eká, guardar de dentro, ou proteger em meio a, não necessariamente retirar. É o mesmo tipo de proteção que Deus deu a Israel no Egito. Eles estavam lá, mas foram preservados. 2 Tessalonicenses 2, 1, 4. A vinda de Cristo e o anticristo. Rogamo-vos, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ninguém de modo algum vos engane,
Porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Esse texto derruba diretamente a ideia de um arrebatamento antes da manifestação do anticristo. Paulo diz claramente que a reunião com Cristo não acontece antes do anticristo se revelar. Rodrigo Silva propõe uma interpretação coesa e sem cortes artificiais no cronograma escatológico. Cristo virá uma única vez, de forma gloriosa e visível. Mateus 24:30, AP 1:7. O arrebatamento ocorre nesse momento, com ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. A igreja passa pela tribulação, mas é sustentada espiritualmente. Dêmbrio 12:1, AP 12:6, MT 24:22. Alguns são mortos, espada, outros são poupados, harpazo. Ambos salvos, ambos reinam com Cristo. Cristo estabelece o reino milenar na terra, com os salvos reinando com ele. AP 24:6. Rodrigo Silva e outros estudiosos alertam para os perigos pastorais e espirituais de pregar um arrebatamento antes da tribulação. Pode gerar falsa segurança. Muitos podem não se preparar para enfrentar a perseguição. Contraria o padrão bíblico de sofrimento. Desde o início, os santos sempre sofreram, porque a última geração seria poupada. Pode levar a confusão e escândalo na fé se a perseguição começar e os crentes esperavam ser retirados. Antes, o ponto de Rodrigo Silva não é negar o arrebatamento, mas sim dizer que a promessa de Cristo não é que a igreja será tirada do mundo antes da aflição, mas que ele estará com ela em meio à aflição. Jesus mesmo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Se você chegou até aqui e gostou do assunto, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.